Ao vivo, começando a live. Boa noite, queridos convidados. Boa noite. Boa Gostaria que noite. vocês se apresentassem, tá? Para iniciarmos nossa live. Pode começar, Rebeca. Pronto. Eu sou Rebeca, atuo como psicóloga aqui em Euclides da Cunha e também Serrinha. Tenho aproximadamente 5 anos como psicóloga e tenho sido psicóloga clínica escolar, né? E para mim tem sido um desafio pensar sobre a possibilidade do ser humano e as suas intervenções. Tenho um filho de 15 anos, já está um rapazinho, e tento fazer algumas coisas que sejam interessantes, né? Do ponto de vista humano, daquilo que a gente entende que é a preservação da vida. Raul. Então, boa noite. É um prazer, né, estar aqui na presença de vocês, de Rebeca, grande colega, Irajane, obrigado pelo convite. E sou Raul, né, Raul Andrade, sou psicólogo, tenho uma formação de um pouco mais de 6 anos, né, de prática também clínica, na abordagem da psicanálise. É uma abordagem aí que eu venho, de alguma forma, me debruçando, né, em relação à especialização, mestrado. Tem atuação também em políticas públicas, né, política pública socioassistencial, de saúde. Trabalhei com gestão de políticas públicas, né, de centros, como o CREAS. Experiência também como professor, né, professor e supervisor, estágio em psicologia, e também estou nessa, né, trilhando aí esse percurso, tentando abrir um espaço, né, sempre de diálogo, de fala, e possibilitando aí essas transformações e esses diálogos na sociedade. Maravilha. Este mês de setembro, como falei, né, no início da live, é dedicado, né, à campanha contra o suicídio. E a gente sabe que é um problema de saúde muito sério, né? Pessoas que estão com depressão e que muitas vezes a família não percebe, né? Tem problemas sérios e que de repente, do nada, alguém diz assim: fulano suicidou-se. E ele não tinha nada, né? Era uma pessoa tão legal, tão divertida. E qual o intuito assim dessa live, principalmente? É que a gente possa identificar, né, que as pessoas que estão nos assistindo possam identificar dentro de casa, né, nas rodas de amigos, com os familiares, possíveis indícios, né, de algum transtorno mental, de alguma coisa que possa realmente estar perturbando aquela pessoa e que possa vir a cometer suicídio. Eu, particularmente, por não ser da área, eu não sei se existem indícios de comportamento que possam ser identificados, né, para que a família possa procurar ajuda. E aí, por isso, da importância dessa live hoje, no dia de hoje, né, que é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, uma data, assim, muito importante, por isso que eu agendei nossa live para hoje, para ficar, assim, bem marcante mesmo. E aí eu gostaria de contar, né, com a colaboração de vocês, para que as pessoas tenham essa informação dentro de casa, porque o intuito de nossas lives é justamente esse: trazer informação de qualidade para melhorar a vida das pessoas, né? Porque a gente vê aí o sistema de jornalismo levando notícias trágicas, informações que não agregam a vida da pessoa, na maioria das vezes, né? E a gente quer fazer um trabalho diferenciado. Não sou jornalista, mas quero ajudar a população da minha cidade a ter um pouco de informação válida que possa agregar na vida deles. Eu acredito que essa live vai ser muito importante para todo mundo, tá?
Então, como eu falei, em setembro, a discussão sobre o tema é intensificada em virtude da campanha Setembro Amarelo, não é isso, gente? Apesar do mês de referência para tratar do assunto, ele não deve ser endereçado apenas nessa época do ano. Então, eu gostaria de saber o seguinte: qual é o trabalho, assim, quais são as questões que a gente deve considerar, né, nesse momento de conversa sobre essa campanha contra o suicídio? Porque, assim, a gente sabe que existe o mês da campanha contra o suicídio, porém, o ano inteiro a gente tem que estar preocupado com essas questões, a gente tem que estar atento a essas questões, não é isso? E, assim, o pouco que a gente fica sabendo é que precisa conversar, né? Com as pessoas. E a conversa realmente, os amigos, a família, a proximidade ajuda bastante. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Enrolei para fazer uma pergunta, né? A campanha Setembro Amarelo tem focado na conversa como forma de evitar o suicídio. Isso evidencia a relevância do suicídio, considerando sua letalidade à vida. Quais questões devem ser consideradas nesse momento? Rebeca, Você começa, Raul? o Raul. Quer Não, eu tô começar, deixando Rebeca? você começar. Tá, vamos lá então. Achei muito interessante, Irajane, você, de alguma forma, nessa introdução, pontuar que é um mês onde é intensificado, né, essa discussão, é um mês onde se tem essa visualização sobre um tema que é um tema tão importante e, de alguma forma, tão delicado ainda de discutir. A gente, eu acho que pode falar também um pouco sobre isso, mas é importante lembrar que é necessário falar sobre isso, não apenas no mês de setembro, né, onde se tem essa Exatamente. visualização tão diretiva em relação ao tema, né, que é muito importante, porque a gente precisa entender que quando não se fala sobre essa questão, essa condição, até por entender que a morte ainda é vista como um certo tabu na sociedade, né? A morte, sendo natural, ela já não é discutida, né, nas relações dentro de casa, porque ninguém está preparado para lidar com a morte, ou então se deparar, discutir sobre ela. Digamos então que a condição do suicídio gera um tabu, né? É, existe todo um tabu aí circulando essa questão, né, onde não é dito sobre isso, onde não é discutido sobre isso, e quando é conversado, muitas vezes existe um tom de julgamento ou até de questionamento mesmo, né, de compreender o porquê que determinada pessoa, né, chegou a esse ato, né, o que foi que aconteceu, e aí cria-se várias especulações, né, várias coisas que vêm também muito do senso comum. Então é importante compreender, né, que o suicídio por si só, considerando essa condição da morte, é um tabu na sociedade. Então a gente pode compreender a dificuldade de se discutir sobre isso em outros momentos, né, digamos assim, ao longo do ano, e não só no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas também nas nossas relações, né, dentro das instituições, e quando eu falo instituição também coloco aí a condição da família, né, ainda tem essa dificuldade em falar sobre alguns aspectos, né, incluindo aí também essa condição de saúde mental, essa condição de sofrimento, a condição de suicídio. Então, é um tema, né, fundamental e que a gente precisa se atentar a isso. A gente precisa, de alguma forma, pontuar que é necessário discutir, é necessário falar sobre a condição do suicídio e todas as suas variantes e todas as suas condições que levam o sujeito a esse ato,
não apenas no mês de setembro, né, mas também ao longo dos outros meses. Então, acho que talvez isso seja um ponto fundamental a ser pontuado. E quando a gente fala sobre suicídio, o que leva um sujeito, de alguma forma, a praticar, né, a fazer, a executar, né, o ato, não tem determinantes. A gente pode, de alguma forma, aqui discutir o que condições, né, inerentes da vida de cada pessoa, então isso tem uma condição muito peculiar, muito particular da existência, né, como essa pessoa vivencia as suas experiências. Tem, sim, esses indícios mais sociais também, uma condição financeira, então quando a gente, de alguma forma, pesquisa sobre a condição do suicídio em relação a dados, em relação a números, né? A OMS aí divulga que na condição aqui da nossa América Latina, mais de 80 mil pessoas por ano, né, fazem, de alguma forma, a prática do suicídio, seja ela concretizada ou não. E aí, em relação a essas variantes, tem o abuso de entorpecentes, né? Álcool e outras drogas, tem a condição também econômica, é uma condição social que pode estar atrelado a isso, mas de alguma forma é como essas experiências aí afeta particularmente cada pessoa, né? Como cada um lida com essas questões. Então a morte ela é muito abstrata, né? Então devemos sempre discutir sobre essa condição aí da morte, do suicídio, de um lugar muito peculiar e não trazer uma condição de padronização, né, o que acarreta, o que ocasiona. Então, temos fatores que sim, pode de alguma forma estar entrelaçadas aí, estar de alguma forma atravessada nessa questão, mas devemos também compreender o sujeito nesse lugar de singularidade, nesse lugar, né, único na sua própria existência e como ele encara essa condição da morte, o que ele busca também enquanto resposta no ato, né, do suicídio. Acho que isso a gente pode discutir um pouco mais à frente. Tá certo. Rebeca? É muito importante a gente lembrar, né, dentro daquilo que Raul está trazendo, é importante nós lembrarmos que talvez o principal não é apenas combater o suicídio, mas a gente começar a falar sobre saúde mental. A gente precisa, na verdade, discutir sobre saúde mental, porque o suicídio já é uma forma, né, de como é a materialização desse adoecimento, desse sofrimento. Não, é a demonstração clara, explícita. Exatamente. Então, antes de falarmos de suicídio, está dentro do bojo da saúde mental. Então, é importante nós falarmos em setembro, em agosto, principalmente ser roda de conversa do dia a dia sobre a questão de saúde mental, primeiro porque são dores invisíveis, as pessoas não têm a percepção, nem a magnitude disso, porque a gente pode qualquer outro adoecimento de fundo físico, a gente vai ter padrões de exames clínicos que vão diagnosticar, a pessoa vai perceber, mas quando nós falamos de adoecimento psicológico, nós falamos de saúde mental, não tem como quantificar isso. É a partir do discurso, é a partir do sentimento, do sofrer do outro. Então, talvez a gente precise voltar um pouquinho. Antes do suicídio, a gente precisa falar de saúde mental. A gente precisa falar da necessidade de uma política pública de assistência à saúde mental. A gente precisa entender que saúde mental é um direito de todas as pessoas. E que a gente precisa falar sobre isso na família, nas escolas, né? Então, como as doenças psicológicas de fundo da saúde mental, elas são acumulativas, então a gente tem um sofrer de anos, né? Uma vida toda que vai seguindo em uma direção de sofrimento e que vai sinalizando, vai dizendo, olha, isso aqui tem um sofrimento, isso aqui me leva a um lugar de dor. Mas quando a gente se debruça diante do suicídio, é como se ele fosse isolado. Ele nunca é isolado. Ele é consequência e sequela de uma vida. A gente
percebe isso porque, primeiro, porque as pessoas sempre estão muito preocupadas o que levou, o que motivou o suicídio, como se houvesse uma razão única. Né? A primeira questão é essa, não é uma razão única. É um sofrimento de uma vida. É um sofrimento de dores que foram guardadas, que não foram vistas nem pela pessoa e nem por quem está perto dela, até porque a gente tem toda a preocupação quando tem uma febre, né? Mas a gente não tem preocupação alguma quando alguém apresenta uma tristeza, quando essa tristeza é subsequente, quando a pessoa não fala mais, quando a pessoa se isola. Então, a gente não tem uma mínima preocupação sobre isso. Então, falar sobre suicídio é falar sobre saúde mental, é falar sobre o autocuidado, é falar sobre a necessidade que nós temos de ponderar quais são as razões, né, que faz com que eu adoeça. Eu adoeço, o adoecimento psicológico acontece por questões individuais, por questões subjetivas também, mas também acontece no coletivo, mas acontece também no social, mas tem implicações familiares. Então, falar do suicídio é, antes de tudo, falar de saúde mental. E quando alguém tenta contra si mesmo, ele faz isso em nome de toda uma dor que ele sustentou. Isso não apareceu naquele momento que ele decidiu e que ele de fato fez. Isso é a concretização de uma vida toda de sofrimento e que a gente não e que alguém não viu. Sim. Aliás, quase ninguém viu. É interessante que depois que acontece a situação, as pessoas dizem assim: ah, mas ele estava até se despedindo. Ele falou isso. Aí as pessoas começam a perceber que já havia indícios que aquilo ali iria acontecer. É verdade. As pessoas nesse momento as pessoas decidem procurar e investigar as Sim. causas de algo que Sim. se tivesse sido investigado antes, né? Ou seja, se a família tivesse prestado mais atenção, né, tentado conversar, procurar entender as dores do outro, talvez, né, em alguns casos, eu acredito que pudesse evitar. Né? Acho Sim. que É o evita. professor, Irajane, é o professor que é atento ao aluno e percebe que aquele aluno tem alguma coisa que está diferente e consegue estabelecer com ele uma relação e um contato e dizer, olha, eu estou aqui, né? Você pode conversar, e você falou na pergunta, né, sobre a conversa, o falar. O falar, a gente sabe que no nosso campo da psicologia, o falar é a chave. A gente precisa dizer. A gente precisa explorar essa. A gente fala sobre tudo, mas a gente não consegue dizer sobre o que a gente sente. A gente sabe dizer, a gente sabe versar sobre opiniões, sobre política, sobre uma infinidade de conteúdos, mas os nossos conteúdos mais internos, os nossos conteúdos mais pessoais, os que são mais pungentes, a gente não fala sobre eles. Então, talvez o convite nesse Setembro Amarelo seja para a gente aprender a falar sobre si mesmo. A gente sabe falar sobre os outros, né? Sabe dizer de tudo dos outros, mas é importante aprender a dizer sobre si. Eu sinto isso que você me faz, isso que você fez me causa isso. Quando eu ouvi, eu entendi dessa forma. Né? Então, quando a gente começa a aprender, começa a ter uma educação voltada para o falar, para o conversar, isso em casa. A gente estimular a conversa em casa, estimular o falar em casa. Eu estou te ouvindo, eu estou aqui. Então, acho que são freios que a gente pode usar para, de alguma forma, acessar a vida das pessoas. Verdade. Isso aí é muito interessante o que Rebeca está colocando, né? Porque senão corre o risco de a gente começar, de alguma maneira, a culpar, né? Culpar a Sim, família. Já existe todo o sofrimento da condição de perder alguém, né? E aí surge essas questões, o porquê que fez isso, talvez até a relação mesmo de culpa, né, desses familiares, desses amigos, por não ter percebido esses sinais. Mas isso é um reflexo dessa dificuldade, né, que se tem na sociedade em falar sobre a condição de sofrer, né? Vivemos em uma sociedade hoje onde o sofrimento ele não é tão permitido assim, onde o sofrimento não tem essa visualização, onde o sofrimento não tem vez, né? Digamos assim. Então, vivemos em uma sociedade onde se busca aí
uma felicidade constante, um bem-estar constante, que também é interessante a gente pontuar quando se fala em saúde mental. Não estamos falando sobre felicidade, né? São coisas distintas, né? Quando estamos falando sobre promoção em saúde mental, não estamos prometendo felicidade eterna para ninguém, né? Então, é um discurso também aí, uma discussão que é interessante ser colocada em questão, porque se confunde muito, né? Essa condição aí de promoção, de conscientização, como se fosse algo resolutivo, né? Como se fosse algo que fosse dar conta, né, de uma questão que é muito mais profunda e muito mais complexa, como a gente está Sim, pontuando aqui, né? sim, Então, isso que Rebeca coloca perfeito. A gente precisa, sim, ir desconstruindo isso a partir de um mês que é específico, mas é, fazer com que isso seja um permanente, né? Aí no discurso, nas discussões, dentro das instituições, em casa, na escola, no trabalho, na igreja, né? Que se possa tocar sobre esse assunto, que se possa falar sobre a condição do sofrimento, né? A condição do sofrer. E aí a condição da escuta do outro, né? Se você não permite ou se permite sofrer, você não vai suportar o sofrimento do outro, né? E existe uma surdez social em relação ao sofrimento, né? Ninguém suporta escutar a mazela do outro, o sofrimento do outro, né? Mas isso não é porque, nossa, eu sou egoísta, mas é porque às vezes você, enquanto sujeito, não reconhece o seu próprio sofrimento. Você também não Suas sabe dores, lidar, né? você não sabe lidar com suas dores, com suas marcas, né? Com as Muito suas interessante experiências. isso. Porque às vezes a pessoa também que está, né, acometida de um sofrimento interno, ela pode, como você disse, procurar culpados dentro da família, e com essa explanação que você coloca agora, justifica, né? Porque às vezes aquele outro também, aquele familiar, as outras pessoas do núcleo, né, de convivência, também estão tão presas em suas dores que não conseguem administrar suas dores, suas marcas, na verdade, e tem resistência em ouvir o outro. Então não é por falta de amor, não é por falta de cuidado, de repente é por medo de ter que encarar suas dores também. Pode ser isso, gente? Sim, e não suportar, né, o seu próprio sofrimento, não reconhecer, né, esse lugar, né, desse sujeito que também sofre, né, que também tem suas marcas. Aí tá aí a condição de promover saúde mental, seria esse encontro, né, Rebeca? Seria sim, sim, possibilitar com que esse sujeito possa se deparar com sua própria história, com seu sofrimento, né? E aí, a partir desse lugar que ele olha para si mesmo, surgem outras possibilidades, né? Pode surgir outras formas aí de existir, muitas vezes até de fazer, digamos, as pazes com sua história, né? Que sim, muitas pessoas passam a vida inteira negando, né? Ou recusando, se afastando da sua própria história, né? Então, a condição da terapia, né? A condição aí da análise, quando a gente pensa em saúde mental, seria esse lugar de existir, né, enquanto sujeito com tudo isso que é inerente, né, as sim, marcas, sofrimentos, suas existências, suas experiências, e não oferecer uma felicidade que é utópica, né, uma Isso. Então, felicidade aí que não existe. a Alessandra Reis, um abraço, amiga. Obrigada por estar assistindo nossa live. Ela diz o seguinte: sociedade da felicidade fabricada. Isso que você acabou de colocar, né, Raul? Descartável e de aparências. Então, imagine para alguém que está em sofrimento, com suas angústias pessoais, né? De repente, por não atingir os, os objetivos predestinados pela sociedade, por essa fábrica de felicidade. Porque muitas vezes a pessoa, o adolescente, né? O adulto,
ele olha as redes sociais e aí todo mundo tendo vida de sucesso, Mas né? as redes sociais é uma mentira, É né? uma É uma É, mentira. farsa, é fake news. Então, isso que ela está colocando, é importante que a gente aborde isso aqui, não é verdade? Sim. É importante que a gente fale para as pessoas, gente, Instagram, Facebook é um fake news. São felicidades, como ela colocou aqui, fabricadas. Gostei da forma como ela, né? sim. São Sim. felicidades fabricadas, descartáveis e de aparências. Porque, na Então, verdade, o real, ele não contempla, né, esse excesso de felicidade. O real, o cotidiano, o dia a dia, não contempla esse excesso de felicidade, não contempla essa vida tão arrumada, tudo tão bonitinho como a gente vê nas redes sociais. A vida real ela é Caótica. marcada por dificuldades, né? Ela é marcada por sofrer, é marcada por escolhas, é marcada por uma casa desarrumada, ela é marcada por uma organização e uma desorganização também. Então, o Sim. real ele está muito distante daquilo que a gente encontra nas redes sociais, por exemplo. E esse distanciamento é bom a gente lembrar, e lembrar principalmente aos mais jovens, que nós precisamos ver, ouvir aquilo que está sendo colocado no virtual, mas aquilo ali não pode ser um padrão para a minha vida. Ali não pode ser uma condição para a minha existência. Olha, o meu objetivo é estar assim. Né? Eu lembro de pessoas que vez por outra, vasculham, né? Fica estoqueando as redes sociais e assim, mas fulano de tal é tão feliz, já está tão realizado, já está tão pleno. E aí eu sempre tenho que lembrar, você lembra que aquilo ali é composto para que aquela cena tenha essa repercussão? Ali foi existe um feito dessa forma, né? Então, ritual. assim, ali é produzido, aquilo ali é maquiado, as pessoas, aquela pessoa também tem dor, aquela pessoa também sente, aquela pessoa também tem momentos de fragilidade, de insegurança como você. E talvez o que o que esse mês de setembro nos proponha é a gente ter essa possibilidade de falar, esse lugar de consciência de si mesmo. Né? É aquilo que Raul colocou muito bem. Saúde mental não é produzir felicidade, mas é produzir consciência de si mesmo. Eu sou consciente de quem eu sou, do percurso que eu fiz, das dores que eu tenho e que também causei, das marcas que me deixaram e que eu também deixei. Claro que essa consciência não é plena, ela não é total, mas ela vai acontecendo à medida que a gente vai se dando conta desse Produz uma sofrimento, dessa tranquilidade, história. né, Rebeca? Como? Produz uma tranquilidade, né? Sim, sim, produz uma tranquilidade. Até porque quem tem consciência de si mesmo não está a serviço do outro, não está a serviço do julgamento do outro. Ele está a serviço de si mesmo. Ele vive para si mesmo. Ele não está interessado no que o outro vai entender ou quais são o julgamento que o outro vai fazer de si mesmo, porque ele já sabe quem ele é. Então, ele não precisa da avaliação do outro para dizer se ele está legal, se ele está bacana. Não. Ele já sabe quem ele já sabe o percurso que ele está fazendo e que quem vai chegando vai se agregando a isso, ou então ele vai dizendo, não, aqui não dá, não. Mas eu acredito que existe um nível de autoconhecimento, Sim, né? Para sim. chegar. A função da terapia é essa. A função da análise é essa. Isso, o que de alguma forma ele não vai fazer com que o sofrimento deixe de existir, né? Sim, Até no próprio processo, às vezes é um processo sofrido mesmo, né? Então o sujeito ali vai sim, se deparar com sua própria história, que às vezes é uma história muito sofrida, né? Mas é uma condição que cria uma outra cena, cria uma outra possibilidade, né? E não sim, apenas a essa condição do que a gente está tratando aqui, a morte, né, do suicídio. Porque, como eu já havia dito lá no início, ninguém dá conta da morte, né? Sujeito nenhum consegue simbolizar, consegue falar sobre a morte.
por essa condição, o sujeito suicida, enfim, aquele que cometeu o suicídio, ele não buscou a morte, ele não desejava a morte, né? Porque ninguém sabe sobre a morte. A busca, né, no ato, é uma busca do término de um sofrimento, né? É a busca de colocar um ponto final em uma questão que é muito difícil, muito sofrida, né? É tão sofrida que faz com que não exista construção de sentido na sua vida. Sim. É como se o sujeito fosse arrebatado, né, por esse sofrimento, que é um sofrimento tão intenso, tão real. Então, é uma necessidade, é uma via que o sujeito encontra de pôr um ponto final nessa questão, e não o desejo de buscar a morte, não o desejo de morrer, porque ninguém sabe como é morrer, ninguém consegue Você, dizer como é morrer, né? Então, não há respostas diante da morte. você colocou essa questão, Raul, eu achei interessante, assim, veio assim à minha cabeça agora o seguinte: quando um indivíduo está dentro de uma prisão, observe, o corpo dele está, né, preso, ele está impossibilitado de levar uma vida normal, como levava antigamente, antes da prisão. Porém, teoricamente, eu estou falando de uma pessoa saudável, de um sujeito saudável, né? A mente dele continua livre. Ele está impossibilitado de transitar, porém a mente continua livre. Então, tudo que ele quer é a liberdade, ele quer voltar a circular, né? Ele não pensa em morrer. Já o suicida, aquela pessoa que provavelmente venha a praticar o suicídio ou que praticou, eu acredito que a mente dele esteja aprisionada, a mente, e aí não é o corpo. Ele pode estar indo trabalhar, pode estar aparentemente tendo um convívio normal com todos, né? Meg acabou de relatar aqui que um grande amigo dela da faculdade, eles passaram o carnaval juntos, então brincaram, divertiram-se, e pouco tempo depois ele veio a cometer suicídio. Então, observe, ele estava livre, aparentemente, né? Mas provavelmente o corpo, a cabeça dele, o espírito dele estava aprisionado de tal modo que ele optou no sentido de sentir uma dor tão profunda que ele queria se libertar. E a liberdade naquele contexto, nessa situação, como você disse, ele sente uma dor tão profunda que decide tirar a própria vida, mas não no intuito de morrer, ele não quer morrer, ele quer tirar aquela dor de dentro dele. Seria mais ou menos isso, gente? É o desejo de cessar a dor, né? Mas não como forma de liberdade, né? Porque se ele soubesse, né, como a morte é ou como morrer eu acho que talvez essa condição faria um pouco mais de sentido. Mas não sabemos como que é a morte, não conseguimos falar sobre isso, né? Então, seria muito mais esse desejo de cessar a dor, né? Como uma alternativa que se encontra diante a algo que seja impossível de criar sentido, né? Criar uma visão futura da sua própria vida, né? Então, o que é muito presente na condição, né, do suicida, o que é muito presente aí em quem vivencia uma depressão, digamos, muito mais severa, né, que é essa falta de um futuro, né, que é essa falta de uma perspectiva de vida. Então, o sentido, ele não está presente. E aí é o que Rebeca colocou, a fala. Falar sobre a dor parece, pode parecer uma coisa simples, mas não é. Ui. Precisa ter alguém que escuta sobre isso, né? Então, a condição do falar sobre o sofrimento possibilita o sujeito a criar outras possibilidades.
né, a criar outras alternativas que não que seja diferente da condição da morte, né, da condição do ato suicida. Eu estava lembrando aqui, Raul, de uma outra questão dentro disso, é que o sofrimento, ele é individual, ele é pessoal, ele é do sujeito. Então, quem olha de fora, talvez não tenha a percepção de como aquela pessoa, de como aquele indivíduo, aquele sujeito simboliza aquilo ali. Então, às vezes é até insignificante, né? Pode até parecer insignificante para quem está de fora, o sofrimento e a dor que aquela pessoa está trazendo, mas só ele sabe o quanto custa, só ele sabe o que significa aquilo e como ele simboliza toda aquela dor. Então, por quê? Porque convencionalmente nós ouvimos sempre os julgamentos acerca de quem comete o suicídio como uma pessoa covarde, mas por tão pouco fez isso, mas como é que aquela pessoa simbolizava aquela dor, aquela questão, como isso era para ela, né? Então, talvez, com certeza, para a Rebeca, para a Raul, para a Irajane, vai ter um significado diferente. Mas para seu João, ele tem um outro significado e tem uma outra importância, até porque cada pessoa ela vai significar a sua história de uma maneira muito diferente, né, e muito própria também. Sim. E aí o que a sociedade de alguma forma faz, coloca até essa padronização do sofrimento. Bem, Sim, se você tem tudo aquilo que é almejado, você não, é como se você não fosse permitido a sofrer, né? sim, Então, como se o sofrimento fosse atrelado apenas a uma condição que não tem nada, que vive ali sim, nas dificuldades financeiras, né? Que sim, vive sem ter acesso a algumas condições materiais, né? A alguns bens. Então, até isso é interessante porque a sociedade padroniza essa condição de quem pode sofrer ou não, né? sim, Eleger esses sujeitos aí possíveis a sofrimentos na vida, né? E isso é interessante, porque é normal a gente escutar esse discurso que Rebeca está trazendo de, mas como assim? A pessoa tinha tudo na vida e faz isso, né? Mas a pessoa não passava sim, por nenhum sofrimento, nasceu em família rica e fez isso. Nossa, uma pessoa covarde, uma pessoa sem Deus no coração, e aí vem o sim, julgamento, né? Mas a Sim. condição uhum, é que o sofrimento ele não está atrelado a uma condição de você ter algo material, né? O ter algo material não sustenta a felicidade, bem-estar, não sustenta um sujeito numa condição de ter sentido para a sua própria vida, né? O ter é fugaz, né? É algo intocável, algo que não tem essa substância que lhe traga um bem-estar necessário, né? E é até interessante isso, porque quando fala sobre as construções, né, de uma felicidade produzida, é isso também. Existe a felicidade produzida, existe também esse sofrimento que responde a essa mesma padronização, né, Rebeca? sim, sim. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos ancorados numa sociedade consumista e capitalista. Então, tudo que é do material, tudo que é da posse, do bem, do reter, do ter, a gente sempre vai dimensionar para esse lugar. Então, Sim. é inadmissível que alguém que tem uma carreira de sucesso, que tenha uma vida extremamente produtiva, ela tenha algum tipo de sofrimento. Não. Então, quem sofre é quem é pobre, quem sofre é quem não tem dinheiro, nada disso. Todos nós, humanos, mortais, existimos numa condição de sofrimento, e esse sofrimento, ele é real. Agora, algumas pessoas não dão conta disso, né? E estabelecem rotas de fuga para não dar conta desse sofrimento. Isso. Mira, Jane, tem mais questões aí pra gente? Sim, sim, várias. Estou refletindo sobre as coisas que vocês estão falando. Gente, é possível determinar o perfil de quem tem tendência a cometer o suicídio? Hum,
Não, né, Rebeca? Não, não é uma coisa tão visível assim, porque se de alguma forma a gente discutir sobre isso, seria uma tentativa de padronizar isso que a gente acabou de falar Sim, agora, né? Então, quem tem tudo é uma pessoa que possivelmente não vai sofrer, né? E possivelmente não venha a pensar ou cometer, né, o suicídio. Então, não existe essa condição de uma padronização aí. O que Rebeca acabou de falar, o sofrimento é inerente à condição de existir, né? Então, existimos diante de um sofrimento aí. O que vai diferenciar, o que vai tornar cada pessoa única e particular, e é como cada um vai encontrar uma forma de. Eu acho bem interessante que não é uma forma de viver, é uma forma de escapar da vida, né? Porque a sim, vida só faz sentido diante a morte, né? sim. Então, tudo que fazemos diante a vida é uma manobra de escapar da morte, de não Escapar se da morte. deparar com a morte, né? Tão prematuro. Isso, né? Então é algo muito particular, né? É algo muito peculiar. Óbvio que, como a gente trouxe as discussões, tem essa condição social, econômica, que sim, isso, né, vai ter essa significância, mas isso não é um determinante, né? Não seria um determinante. Quando nós pegamos os dados, né, das pesquisas e dos levantamentos que a OMS faz em torno do suicídio, eles elencam algumas questões, né? Isso não é normativo, não é para ser, isso não é determinante, como disse Raul, mas a gente sabe que, por exemplo, as pessoas que já vêm de um histórico de sofrimento, de depressão, por exemplo, né? Tem uma possibilidade, a gente trabalha com possibilidade, não é com determinação. Então, quando eu fiz Existe a uma pergunta, eu fiz nesse sentido, entendeu, Raul? sim, Que seria assim, quais os comportamentos, seria mais ou menos isso, quais os comportamentos, quais são, porque assim, deve existir alguma coisa que sirva como alerta para a família, para os amigos. Uhum. Eu pelo sim. menos seria interessante, né? É interessante que exista alguma coisa que possa estar alertando os familiares, né? Olha, fulano apresentou tal e tal comportamento, como a Rebeca está colocando agora, né? Uma pessoa que já vem de um histórico de... Continue aí, Rebeca, por favor. Uma pessoa que vem de um histórico de uma depressão muito severa, por exemplo, né? Ela já vem em si essa angústia, esse desejo de estancar essa dor. A gente percebe muito, é muito característico, os adolescentes que sofrem bullying severo também, eles têm, um escape, é um caminho, né? A gente tem, as pesquisas apontam os homens são na verdade, é um público, né, muito comum da prática do suicídio, os homens entre 15 a 50 anos, os idosos, por conta da sua inatividade, por conta da ausência familiar também. Então, assim, são possibilidades, a gente não pode fechar, né? A gente não pode dizer, olha, isso aqui é determinante, isso não é determinante, mas, assim, a gente pode perceber sinais, né? Então, muito importante que o nosso olhar seja para além daquilo que está sendo visível naquele momento, porque, como você disse, que alguém disse que curtiu o carnaval, brincou, deu risada e dias depois cometeu suicídio. Então, rir, brincar, participar da festa, ir para a praia, necessariamente não é um indício que a pessoa está bem, né? Então, nos relatos das pessoas que cometem suicídio, sempre tem, muito comum, eu não aguento mais, eu estou cansado, né, eu estou cansada, não faz mais sentido, eu quero morrer, né, eu queria que isso acabasse. Então, essas frases, elas precisam ser ouvidas com atenção, né? Ou então aquele adolescente que está em todo o vigor da adolescência, que está assim, num nível
muito acelerado, e de repente a família não percebe, mas ele entra no isolamento, entra num processo mais depressivo, ele entra numa condição de ausência do convívio, né, da ausência do convívio familiar, da ausência do convívio dos amigos. Tem alguma coisa errada, né? Talvez a gente precise perceber que existem uma rede de afirmações e de sinais que as pessoas vão dando, né, dessa insatisfação com essa dor que é muito avassaladora. A gente não tem como mensurar, a gente não tem como determinar, né, mas a gente precisa estar conectado, muito atento com aquilo que é dito e com aquilo que não é dito. O não dito, ele tem um lugar na vida da pessoa, né? Aquilo que a pessoa guarda, aquilo que ela costumeiramente responderia, mas ela não está respondendo. Então, quais são os sinais que essa pessoa está dando? O que ela está querendo dizer? Né? Um homem que com 50 anos, ele trabalhou o tempo todo, sustentou a sua família, sempre foi o provedor, sempre teve naquele padrão social, né, do homem, e de repente ele está desempregado, ele não tem mais como manter a sua família. Isso, para mim, tem um sentido e um significado, mas para aquele homem tem outro. Então, ele talvez dê àquele trabalho um sentido de vida, um sentido de não morte, né? Disso que Raul falou. Então, é no trabalho que eu fujo da morte, é no trabalho que eu me vejo pulsante, me vejo vivo. E, de repente, eu não tenho mais isso. Então, a gente precisamos, né? O convite é para que percebamos aquilo que, de fato, o dia a dia não permite que a gente veja. O cotidiano nos esmaga, mas a gente precisa estar atento a esses sinais que sempre são pistas, né? São pistas que quem estiver atento vai perceber. Perfeito, Rebeca. Tem que estar atento, né? É necessário se colocar nesse lugar daquele que escuta, né? Sim, O dito e o não dito, né? O que Rebeca sim, colocou perfeitamente. Então, é essa condição mesmo de se disponibilizar a perceber, né? A pessoa que está do seu lado. E aí perceber essas condições de felicidade, que isso não é um parâmetro que está tudo legal, está tudo bem. O não falar sobre sofrimento já dá um indício, né, que existe uma certa dificuldade, né, em lidar com o próprio sofrimento, em lidar sim, com questões, né? Então, às vezes a gente sabe que acontece coisas na vida, a condição do luto, perdeu o emprego, terminou uma relação, né? E aquela pessoa super animada, né? Vida social normal, rindo, fala sobre qualquer coisa menos o fato, né? Menos um acontecimento específico. É claro que isso, como a Rebeca colocou perfeitamente, não é o que pode ser classificado como um, um fator de risco necessariamente, porque isso vai de cada um. Mas o que tem que chamar a atenção aí é aquilo que não é dito, né? É esse sofrimento que é explícito, mas não é transformado em palavras, né? Não é não é simbolizado sonorizado. isso de alguma maneira. Certo. Deixa eu fazer outra pergunta. No caso de alguém que foi diagnosticado, né? Tentou suicídio e lá no hospital verificaram que houve a tentativa de suicídio. Como é que deve ser a abordagem com essa pessoa? Eu digo entre familiares, amigos, e como é Uhum. que vai ser o procedimento assim sobre esse episódio? É. O nosso trabalho, né, Rebeca, é transformar sofrimento em palavras, né? Sim, Então, possibilitar um espaço, seja ele no hospital, seja ele na clínica, no consultório, seja ele em casa, enfim, mas possibilitar que esse sujeito ele possa falar sobre essa situação, Raul, né? você pode aumentar um pouquinho? Estou te O, ouvindo o- pouco. ah,
Deixa eu aproximar aqui. Melhorou. Então, né, como o nosso instrumento, né, principal é escutar, né, e entender que o principal instrumento também do outro é a fala, então possibilitar esse sofrimento em fala, podemos ter um conteúdo de trabalho aí, né, Rebeca? Então podemos Sim, ter alguns conteúdos que possam surgir diante essa fala, né, diante de uma situação de crise, e a partir desse que escuta, fazer com que exista, de alguma maneira, um desgaste, ou então a criação, criar, né, alternativas, ou então uma narrativa sobre o ato cometido. Isso não significa que o sujeito possa não vir a cometer novamente, né? Uma pessoa que chega realmente ao ato, existe um forte indício de que ele não fica na primeira tentativa, né? sim, Então, ele encontra a morte já como uma possibilidade, né, de resolução das suas questões. Então, se não deu certo na primeira, muitas vezes ele vai tentar a segunda, terceira, quarta, até de fato concluir o ato. E como forma de prevenção dentro de uma instituição, como hospital, por exemplo, esse paciente que é recebido, né, e que se percebe que houve ali uma tentativa de suicídio, ele não deve sair dentro dessa instituição hospitalar sem nenhum tipo de direcionamento, né? Inclusive a família precisa ser orientada, porque aí se dá todo um trabalho de prevenção familiar, né? Então a família precisa ser orientada sobre o que aconteceu, sobre o que pode vir a acontecer novamente, ser orientada em relação a qual é a ajuda que essa família deve buscar, né, para além desse suporte da instituição. Então, compreender que é dentro de casa, a maioria das vezes, que acontecem os atos, né? Então, por o uso de psicotrópicos, né? De remédios, de veneno. Então, toda família deve ser orientada em relação à a, a vigilante. visualização, a vigilância, isso. Obrigado, Rebeca. A vigilância, né? Desses, enfim, dessas situações aí que pode ocorrer dentro de casa, e aí o paciente automaticamente ele deve sim ser encaminhado para um acompanhamento, né, com profissionais aí, seja psiquiatra, né, junto com o psicólogo, enfim, ele não deve sair da instituição de alguma forma desamparado, né, nem o paciente nem a família. Na clínica, isso também é muito parecido, né, Rebeca? Então, quando a gente Sim, percebe também que tem forte indício suicida, né, em um paciente, então que ele está prestes, de fato, a cometer, é óbvio que tem toda uma relação transferencial aí, a gente tenta costurar isso dentro do acompanhamento, criando uma sim. relação, né, de confiança com o paciente, Já- né, os acordos que são feitos, né, por exemplo, antes de pensar em cometer o ato, entrar em contato com a gente, não que isso seja resolutivo, mas uma forma mesmo dele entender que nos momentos difíceis, mesmo que não seja dentro da clínica, a gente está ali também, né? Ele pode Pode. contar com a gente, né? Então, isso é fundamental. Da mesma forma também cabe aí as orientações, né? Com a família, com os familiares, né? Claro que considerando uma condição aí mais de um sigilo, que é um sigilo mais, digamos, de questões muito mais pessoais desse paciente, mas é algo que a gente precisa compartilhar aí, porque é uma condição, né, de um risco eminente. Então, saber como se fala também, né, Rebeca? Sim, e é importante porque, na verdade, é, no senso comum, isso é tratado de maneira muito descuidada, sem mínimo de refino. Não é? A gente precisa ter muita atenção quanto a isso, precisamos ter muita atenção, porque alguém que chegou na unidade de saúde, por exemplo, né, num quadro desse, tem todo o socorro ali, depois ele retorna para casa. Né, e como ele volta para casa, e como ele será recepcionado, como ele será tratado. Então,
o quanto pudermos ser refinados no sentido de cuidadosos e não arguir, e não perguntar, e não ser incisivo, a gente tem um ganho, porque imagina só, ele já está frustrado por não conseguir o que ele almejava. E envergonhado. Né? Envergonhado porque expôs a família a uma situação dessa. Vamos dizer aqui, numa cidade pequena, onde todas as pessoas se conhecem, onde essa conversa vai circular, né? Então, isso já por si só, já é doloroso demais. Então, é importante que os familiares, as pessoas que estão também, porque nós não podemos esquecer, Raul, que o manejo nem sempre é o adequado, quando nós estamos falando na área de saúde. Infelizmente, existem profissionais e profissionais. Então, pode acontecer de ter profissionais sem um mínimo de refinamento, né? Tratar disso a grosso modo, né? Tratar disso como uma coisa qualquer, até mesmo com o paciente, com a família. É esse lugar de respeitar a dor, de entender que ali existe algo que a gente não pode alcançar, não tem como acessar. Então, é algo muito precioso e eu tenho que respeitar isso, eu tenho que tratar minimamente com o respeito necessário à vida, né? E a família, e aí fazer esses encaminhamentos que é isso que você falou mesmo, dos encaminhamentos, as redes de apoio que aquela pessoa pode ter, e aí entra o sistema de saúde, e o SUS e o SUAS nessa parceria de contemplação, né, da necessidade das demandas daquela pessoa, mas assim, é importante também que a família tenha a capacidade de perceber o quanto nós, enquanto família, somos instrumentos para adoecer. O campo da família, o espaço familiar é um espaço de adoecimento. E muitas vezes aquele rapaz, aquela pessoa que tentou o suicídio, ele é apenas um porta-voz de toda uma dor familiar. Talvez ele seja o paciente identificado de um quadro familiar totalmente adoecido. Então, ele não é para ser tratado como o bode expiatório, né? Mas ele precisa ser tratado como alguém que está em sofrimento, mas que está sendo respeitado na sua dor, que está sendo acompanhado de maneira com profissionais adequados e fazê-lo perceber que a vida dele ressoa na vida da família, né? Que aquilo que ele faz, a maneira como ele está significando a existência dele, também toca na vida dos familiares, que ele é importante, a vida dele importa para alguém, né? Então, eu entendo que chegar em uma situação dessa, em uma condição dessa, precisa muito tato, precisa muito refino para lidar, porque talvez seja muito mais agressivo para quem não consegue. Sim. Do que para quem consegue, até porque ele vai estar lá, digamos que vai ser aquela pessoa que está com rótulo, ele tem um rótulo, ele cometeu suicídio, a partir disso todo mundo vai vê-lo com alguém alguém que é menos digno, ou que está doente, ou que é louco, essas percepções do senso comum, que na verdade mais atrapalha e está cheio de rótulos e de preconceitos. É interessante isso, Rebeca, porque me fez lembrar acho que de um ponto bem interessante, que são as boas intenções, né? Que se deve ter cuidado com as boas intenções na hora de dar um suporte, de ajuda, né? Então, lembrar que sempre é necessário que haja uma escuta qualificada, né? E para isso é necessário ter toda uma condução de um tratamento, então é necessário, né, que existam profissionais envolvidos em torno disso, mas pensando na condição de amigos, de família, quando eu falo das boas intenções, eu falo de um ponto positivo, mas eu também falo de um ponto muito pejorativo, que seria aquelas palavras de incentivo, né? Como se fossem aquelas palavras que fossem milagrosas, né? Sua vida é maravilhosa, não faça isso com sua vida, não, você é maravilhoso, você...
Então, eu gosto muito de tratar isso como boas intenções, né? E como toda boa intenção, a gente precisa ter cuidado. Como diz o ditado, de boa Cuidado. intenção, o inferno está cheio, né? Então, Gente, olha, são é, condições que a gente precisa ter um certo cuidado, porque, como a Rebeca falou, cuidado. né? É necessário ter uma escuta mais refinada, é preciso ter um lugar de cuidado, né? Não é que a vida seja preciosa para você ou maravilhosa para você, que o outro também vive essa mesma condição, né? Então, Sim, essas palavras de autoajuda precisam ser, de alguma forma, repensadas na hora de ser colocadas, né? sim. Olha só, nossa live já conta com 1 hora. Hum. Papo rende, né? E eu ainda estou na metade das dúvidas. Mas eu acredito que a gente foi respondendo aqui, né? E o mais interessante é que as pessoas que estão nos assistindo também têm perguntas, né? Só lembrando que eu preciso sair daqui a pouquinho, que eu tenho um compromisso às 8. E minha preocupação é essa. Vamos lá, então. Olha só, Edileuza, ela é minha tia e ela trabalha com educação infantil, tá? Hum, Ela colocou aqui o seguinte: às vezes percebemos e buscamos ajuda. Porém, tem especialista que diz que não existe nada. Aí te pergunto, ela pergunta a vocês, tá? O que fazer? Ou seja, vamos supor, ela tem alunos na turma dela, né, que apresenta indícios de depressão ou que fala nessas questões, eu quero morrer, não sei o quê. E para ela está explícito esse quadro aí que Rebeca acabou de reportar, né? De indícios de que a pessoa pode vir a cometer o suicídio. O que vocês recomendariam assim para os principalmente para os professores, né? Como você disse, Rebeca, que o professor está próximo do aluno e às vezes ele consegue perceber que existe algo de diferente, talvez algo que nem a família tenha se dado conta, né? Mas a escola, o professor às vezes tem realmente esse dom de sentir que tem algo de muito errado acontecendo com aquele aluno. Né? Às vezes você trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos com aquele mesmo aluno e aí você conhece mais ou menos o perfil e quando muda, ele percebe. E aí, o que fazer? Qual, assim, a orientação, a recomendação que vocês dão? Porque, assim, a gente observa o seguinte. Outra coisa, o índice de suicídio em adolescentes aumentou 30% nos últimos 10 anos, né? sim, Então, os adolescentes sim. realmente estão também tentando contra a própria vida. Sim. Nessa situação que vocês acabaram de relatar, né? O que fazer, gente? O que é que vocês orientam para os Posso começar, Raul? Pode sim, claro. Pronto. A pessoa, a Edileuza, ela fez a pergunta e disse assim, já levou para um profissional e o profissional disse que não tem nada. Então, a orientação é mude de profissional, encontre de fato alguém profissional. Por quê? Porque se você percebe que existem indícios, se aquele adolescente está dando pistas que tem alguma coisa que está errada, de fato tem. Então, a recomendação é procure outro profissional. Procure um profissional que dê conta daquilo ali, né, que dê conta daquela situação. Até porque a gente sabe que existem pessoas que se interessam por coisas, por áreas que são diferentes. Então, o adolescente não é objetivo de todo profissional, na área de saúde ou na área médica. Tem essa questão também, né? Então, assim, então a gente precisa ter esse tato. Né? Se você procura um profissional e entende que aquele profissional não resolve, procura outro. Né? Procura outro, esse outro é em Feira, esse outro é em Salvador, esse outro profissional, e não importa. O importante é que procure uma ajuda adequada para aquela criança, para aquele adolescente. Primeiro, porque só esse movimento de procurar um profissional já vai dizer àquele adolescente o quanto ele movimenta a vida das pessoas.
o quanto ele é importante para alguém. Poxa, tem alguém que está me vendo. Tem alguém aqui que está me vendo. Aí vem a outra questão que você traz, a questão do adolescente frente ao suicídio. E esse crescimento tão grande, né? Talvez a gente agora esteja vendo. Não é que nunca houve, talvez agora esteja visível. Né? As mídias sociais dão um volume maior à propagação das informações. Mas, assim, o adolescente é essa coisa inominável, porque ele não é criança, ele não é adulto, ele é esse sujeito do meio que quer pertencer a um grupo, mas mesmo assim quer encontrar uma identidade própria, ou seja, é um conflito intenso. Né? O adolescente é um conflito. E aí eu tenho muito cuidado, até porque eu tenho um adolescente, eu tenho muita preocupação quando eu ouço as pessoas falando de maneira muito pejorativa da adolescência. Né? Isso é aviltante, aborrecência, as pessoas tratam assim. Gente, a fase, né? ou então diz assim, é porque é adolescente. Gente, tem coisa mais nociva do que um adulto mal-humorado? Verdade. Não tem, né? Agora, o adolescente, ele tem questões químicas e psicológicas que até fundamentam aquele mal-estar que ele tem. Que estão em ebulição, né? Exatamente. Então, ele tem até uma justificativa e um motivo para estar nesse conflito o tempo todo. Né? Mas um adulto que já passou por todo esse processo e ainda assim continua tendo comportamentos do ponto de vista da estranheza, aí a gente já olha com certo cuidado. Então, assim, o adolescente é essa figura que se apresenta para a gente com voz, é muito diferente da minha geração, acho da geração de Irajane, não sei se da geração de Raul, que a gente não tinha voz, que a gente não tinha espaço. Então, o adolescente hoje, ele cria, ele é autor. Ele cria música, ele cria dança, ele se conecta com várias pessoas ao mesmo tempo, mas talvez essas conexões elas não sejam profundas. Talvez essas conexões elas não sejam de fato do sentido de dar sentido e significado à vida dele. Então, a gente tem uma geração de adolescentes que tem muito em comparação a outros momentos históricos. Essa geração tem muita coisa do útil, do tecnológico, né, do consumismo, do artificial, mas tem poucos vínculos. Começando pela família. Vamos observar a família. Às vezes, a construção familiar é de pais ausentes, e aqui não estou falando de pais separados. Existem pais que estão casados, mas ainda assim são ausentes. Existem filhos que foram abortados enquanto estão vivos. A gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, tem pais que... Eu vi esses dias uma menina dizer assim, mas minha mãe não me beija quando sai. E ela falou de um lugar de sentimento, de necessidade, sabe? De carência. Eu queria que minha mãe me beijasse quando ela saísse. Uma coisa simples, mas que talvez aquela mãe, pelo dia a dia, pelo corre-corre, ainda não se apercebeu, né? E aí a gente sabe que eles criam esse mecanismo de isolamento, de fuga. Mas é importante nós percebermos que o adolescente é um ser em sofrimento, em transformação, que é alguém que precisa de toda uma assistência qualificada, uma assistência técnica, profissional, para responder minimamente, de maneira a amparar a sua dor. Muito profundo, hein, Raul? Sim, sim. Acho que a Rebeca fala tudo, né? Eu vou fazer o seguinte: como já temos mais de 1 hora de live, eu vou fazer uma pergunta para um e outra pergunta para outro, tá bom? Porque se a gente. Seria maravilhoso poder ouvir os dois, né? Mas já passamos da hora, então, para não ficar sem ter essas questões respondidas, vamos adotar essa estratégia, tá? Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para Raul. Raul, o que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas? Vamos supor que alguém aqui que esteja assistindo a nossa live, né?
tenha alguns pensamentos suicidas, Uhum. se enquadre aí nesse perfil que Rebeca colocou anteriormente, né, de pessoas que possivelmente Sim. possa vir a cometer suicídio. O que você diria? O que você recomendaria para essa pessoa? Eu sei que não estamos no consultório e que Não, você mas precisaria de meses e tudo, mas uma dica, né, eu para acredito que alguém. aqui eu tô dando muito mais respostas do que eu dou no consultório, né? Hum, Mas é, Verdade. uma coisa que eu sempre falo, né? Terapia, gente. Você quer dar um presente, você está em dúvida, uma mãe, um pai está em dúvida do que dá a um filho. Ah, não, porque ele já tem tudo. Dê terapia. Paga a terapia do filho, entende? Paga a sua própria terapia. É sério, né? A gente está falando aqui em condição mesmo de saúde mental, e esse é um instrumento necessário, né? Um instrumento que oportuniza você a ir de encontro com você mesmo, né? De se conhecer aí nessas suas questões, nesses seus dilemas, nessa sua vida, né? Agora tem um ponto que é interessante. Como eu já havia colocado, que a condição da vida, né? A gente vai construindo esse sentido da vida, tentando fugir da morte, e é um contraponto necessário, um contraponto Sim, existencial, que realmente é isso. Não iremos passar ileso, ninguém irá passar ileso, né, nesse percurso da vida, sem uma vez na vida, sem uma vez na sua existência, pensar em morrer, né? Então, essa condição não é a morte em si, às vezes é tentar solucionar uma questão, fugir da questão, que colocar um ponto final, né, em uma questão que é sofrida, é difícil. Então, é algo de um pensamento aí que também faz parte desse viver, né? Eu estou pontuando isso aqui para trazer também uma certa naturalidade, para também não transformar isso numa condição muito patológica nossa, mas olha, ontem eu pensei em morrer. Bem, não é bem assim, né? Eu acho que o que Rebeca trouxe muito aqui em relação à condição, né, das evidências, né, dos indícios, acho que ficou muito claro. É acumulativo, né? É como cada um vai lidando com o seu sofrer de forma a não falar desse sofrimento, e que de alguma forma chega um ponto que, né, a pessoa precisa Raul, tomar uma atitude, infelizmente é essa, mas pode falar. mas a minha pergunta é: quando a pessoa tem pensamentos repetitivos, sabe? Com Hum, frequência, ela vem pensando com uma certa frequência nessa possibilidade. sim, terapia. Procura, compartilha, né? Compartilhar é interessante, compartilhar com alguém de casa, mas também a gente precisa compreender o porquê que muitas pessoas não compartilham essa condição de sofrimento, né? Então é algo muito mais profundo, algo muito mais complexo. Isso tem a ver com a questão aí também mais cultural, com a cultura contemporânea que a gente está vivendo, que não se permite sofrer, né? Então, não se permite com que ninguém se depare com seus próprios sofrimentos, e aí existe esse silenciamento. Mas se tem a oportunidade de alguma forma compartilhar isso com o professor, com um amigo, com amiga, namorado, namorada, com alguém dentro de casa, sim, compartilha. Em conjunto, né, aí vão buscar uma alternativa, né? Vão buscar a ajuda de um profissional, onde tem assim essa condição, né, de todo um cuidado, de todo um respaldo, mesmo para suportar essa condição do sofrimento do outro, né? sim, Então, seria falar mesmo, né? E aí entra a condição também na necessidade de políticas públicas, né? Que existem incentivos dentro das políticas públicas, dentro das instituições aí, onde se possa falar sobre essas condições, não só dessas, mas outras condições que estão tão inerentes aí também à condição de sofrimento, né? Então, o suicídio, ele é a iminência, né? Ele é o ato da questão, mas por trás desse ato
existem várias outras questões que não foram discutidas e que não são discutidas na sociedade. Gente, o pessoal está parabenizando aqui a live. Alfredo Júnior acabou de colocar aqui. Parabéns, doutora Irajane, pela live. Um abraço em Raul e Rebeca, pela Abraço. Obrigada. competência. Admiração pelos dois. Meg, parabéns pela live. Profissionais extremamente qualificados. Obrigado. Né? Obrigada. Obrigada. Muito, agradeço muito assim, vocês terem aceito o convite. Está sendo uma experiência assim, maravilhosa, as pessoas estão gostando, né? E é importante falar sobre essas questões, né? Como vocês acabaram de mencionar, a conversa ela é muito importante e temos que falar sobre isso, sim. Então, Rebeca, você acredita que é possível prevenir o suicídio? Evitar? Para mim é muito da ordem da decisão pessoal, sabe? A gente tem como prevenir quando a gente compreende do que a gente está com o que a gente está lidando. A gente só consegue prevenir quando a gente percebe que a coisa é muito mais profunda, né? Então, quando a gente consegue perceber que o adoecimento psicológico, ele é algo que toma a existência da pessoa e que não são palavras, como disse Raul, palavras emancipadoras que vai fazer com que aquela pessoa saia daquela situação, né? Mas, assim, minimamente a gente precisa ter uma vida e o sofrer faz parte da vida, só ecoando aquilo que já foi dito, mas a gente precisa encontrar recursos para o enfrentamento dessa vida, né? O recurso é uma vida mais leve, né? Uma vida onde a gente tenha uma rede de amigos, uma rede de apoio, a gente tenha para quem correr na hora que o sofrimento bater ali. Então, é muito importante, é preventivo, a amizade ela é preventiva, para muitas social, coisas, né, Rebeca? né? É preciso também ter um apoio social, né? Você ter uma ação, você ter um lugar para estar, para viver. Então, se nós percebermos bem, o perfil das pessoas que cometem suicídio, ela sempre tem um perfil muito característico de alguém que está em isolamento, de alguém que se distanciou. Então, quanto mais eu tenho redes de apoio, eu tenho amizades, quanto mais eu tenho pessoas que se importam com a minha vida, mas essa vida vai ter sentido e significado, né? Então, a prática de esporte, a gente sabe que o quanto, quimicamente, né, o efeito químico no organismo, a gente necessita da prática de esportes, de relações saudáveis, amorosamente, nós precisamos também, porque isso diz muito da nossa qualidade de vida, de quanto nós significamos para o outro. Então, são manejos na vida que a gente precisa se perceber e tentar evitar aquilo que é tóxico, aquilo que me leva para lugares de sofrimento extremo, né? Onde é tentar fazer uma leitura muito mais consciente de si mesmo, das suas limitações. Uma coisa que eu lembrei, eu acho importantíssimo a gente compreender até onde a gente pode ir. Eu só consigo ir até aqui, eu respeito e entendo essa limitação, então eu não me cobro excessivamente, também eu não me puno excessivamente. Por quê? Porque eu só consigo ir até aqui, o meu limite é esse. E para mim está muito bom, eu não preciso ter a vida que Raul tem, eu não preciso ter a vida que Rajane tem, eu preciso ter a minha vida. A minha vida tem esse sofrimento, tem esses recortes, tem essas alegrias, mas assim, é o que eu tenho. Aí o que eu tenho é muito bom, porque é a minha vida, né? Então a gente essa coisa das redes sociais, esse processo todo midiático, faz com que a gente termine tá fazendo da nossa vida menor em detrimento ao que a gente está vendo, né? Mas poxa, o que é que de fato a minha vida percorre, né? O que eu tenho, quem são as pessoas que estão comigo,
né? Então, assim, volto a dizer, rede de apoio, amizade, um trabalho significante, né? Uma ação social irrelevante, importante, a prática de esportes, a outra coisa, terapia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí, gente, não tem como. Raul, sua hora chegou. 8 Não, horas. tudo 8 bem. horas, Vamos. Desculpa, encerrar. Rebeca. Eu aguardo a conclusão, né, de Rebeca, e não tem nada eu Não, não. usar 3 minutinhos. É só dizendo assim que nós temos uma vida para dar conta e é esse lugar que é a nossa vida. Sentido, né, Rebeca? Sim, sentido. Gente, vocês arrasaram, foram maravilhosos. O pessoal aqui, vários elogios. Eu feliz, mas tem que encerrar, né? Beijo, gratidão. Até a Ô, Raul, próxima. sempre bom te ver, viu? Que bom, Rebeca. Sempre virtual, né? Mas tô adorando esse nosso É encontro sempre virtual. virtual. Vamos ver presencial. Isso. Tchau, Iradiane. Obrigada, Oi, viu? Irajane. Obrigado. Beijo. Tchau, Muito gente. obrigada. Beijo, tchau. Beijo. Beijo, tchau.